Boa noite, queridos irmãos, por uma nova mensagem dessa série que nós estamos acompanhando. Hoje nós iremos ver, nesta noite, nessa mensagem, ele fala das reuniões especiais. Mas antes de nós entrarmos nesse ponto, nós iremos ver as reuniões normais da vida da igreja. Alguns irmãos já deu, de fato, assim, início e tem falado, assim, de maneira tão especial para nós e para a nossa região do estado de Sergipe. Tem fluído de maneira tão maravilhosa que tem alcançado as igrejas. Essas mensagens têm alinhado o nosso viver, têm nos dado esperança. E o meu desejo é que todos nós venham prosseguir ouvindo tais palavras. E eu gostaria de ler nesta noite o livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. E ele fala: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui em Atos mostra essas três reuniões normais que nós temos na vida da igreja. A primeira reunião é a palavra do sábado à noite, né? A palavra ministerial, que tem mostrado para nós de maneira tão clara a volta do Senhor. E aqui fala que nós devemos perseverar na doutrina dos apóstolos. De fato, os apóstolos têm mostrado para nós essa palavra profética que tem alinhado de fato as igrejas. Essa palavra tem nos trazido esperança. Essa palavra profética tem salvado toda a nossa família, todo o nosso viver e tem nos introduzido mais na presença do Senhor. Por isso que essa primeira reunião, que é a palavra ministerial do sábado, aqui mostra que e perseverava na doutrina dos apóstolos. Quer dizer, doutrina, ensinamento dos apóstolos. Esses ensinamentos têm nos levado à presença de Deus. E eu gostaria de ler ainda, segundo Pedro, o livro de Pedro, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 19. Ele fala: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Então, os ensinamentos dos apóstolos têm mostrado para nós que estamos vivendo num momento tão tenebroso, um momento da mais alta escuridão, mas nós precisamos aceitar essa palavra profética. Por isso que essa primeira reunião, que é a reunião do sábado, nós precisamos de fato valorizar, se congregar, valorizando o falar tão atual. E esse falar atual tem trazido para nós luz. É como aqui ele fala, tendo assim tanto mais confirmada a palavra profética. Essa palavra tem sido confirmada. Os apóstolos de fato têm comunhão íntima com o Pai e têm ministrado para as igrejas. E as igrejas de fato têm ouvido o falar do Senhor. E Deus tem aberto de fato o seu coração. Que nós possamos, irmãos, valorizar essa primeira reunião. Essa reunião do sábado à noite. Dentro desse livro de Atos, ele tem mostrado para nós esses três tipos de reunião. Ele fala assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então essa palavra do sábado tem trazido salvação para cada um de nós. E nós precisamos também abrir o nosso coração. E essa segunda reunião, graças a Deus pelos profetas das terça-feiras, que tem trazido bênção, tem trazido alinhamento. Essa palavra de terça-feira, que falou sobre o partir do pão, tanto o irmão Dilson como o irmão Gilberto, completou essa palavra.
Então, a segunda reunião, aqui no Viver de Atos, o partir do pão. Nós precisamos valorizar. E gostaria de ler ainda alguns versículos mostrando sobre a importância dessa reunião. O irmão Gilberto mostrou que nós devemos se preparar desde o início da manhã, invocando o nome do Senhor, liberando o nosso espírito e compartilhando por meio da oração, em memória do Senhor. Deus, Ele tem nos suprido, tem nos guardado, e precisamos, no primeiro dia da semana, valorizar. Nesse primeiro dia da semana, mostra a ceia, o pão do Senhor, e nós fazemos parte desse pão. O Senhor derramou seu sangue em favor de cada um de nós, e Ele deu a sua própria vida. Ele tomou o cálice da amargura, para nós tomarmos o cálice da bênção. Por isso que essa reunião do partir do pão, o primeiro dia da semana, precisamos festejar. É uma festa, por isso que nós devemos vir no primeiro dia da semana com o espírito liberado para tocar no sentimento da mesa, porque é uma mesa não terrenal, mas é uma mesa celestial. E devemos, irmãos, nessa reunião, estar diante do Senhor. E eu gostaria de ler 1 Coríntios, capítulo 11, falando um pouco sobre ainda essa reunião tão importante que é o partir do pão. Dentro do capítulo 11, versículo 24, ele fala: e tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Quando ele fala, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo. Quando nós participamos da mesa do Senhor, aqui nós estamos comemorando, aqui quando ele fala, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo. O pão é o corpo do Senhor. E nós sabemos que nós fazemos parte desse corpo. Nós somos de fato chamados. O Senhor, Ele nos chamou de maneira especial. O Senhor morreu, o Senhor também ressuscitou e se transformou no Espírito. E Ele fala, tendo dado graça. É um momento, irmão, de nós darmos graça. E partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. O versículo 25 ele fala: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor derramou seu sangue. O Senhor nos comprou. O Senhor nos redimiu. E hoje fazemos parte da mesa tão gloriosa. E a mesa simboliza o grande amor de Deus por cada um de nós. Por isso que nós devemos ser gratos. Ao chegar no primeiro dia, que é o domingo, um dia de festejar, um momento de nós celebrarmos uma festa em memória do nosso Salvador. Ele deu a sua vida para nos salvar e a morte do Senhor gerou vida em cada um de nós. Por isso que eu preciso valorizar cada reunião. A reunião ministerial, a do sábado, Deus, Ele tem alinhado as suas igrejas, Ele tem nos suprido, tem nos salvado, Ele tem nos introduzido a cada dia a conhecer o que está dentro do coração do Senhor. Eu preciso prosseguir, eu preciso consagrar o meu viver. E dentro ainda da segunda reunião, que é o partir do pão, nós devemos, irmãos, se dar, precisamos valorizar e dizer: Senhor, estou indo a uma festa e eu fui convidado, o Senhor nos convidou, todos os domingos o Senhor nos convida, e eu preciso ser grato, reconhecer que o Senhor morreu,
o Senhor deu a sua vida, e essa vida foi dispensada para dentro de cada um de nós. E a Bíblia fala que nós estávamos destinados, irmãos, ao lago de fogo. O Senhor usou a sua misericórdia e nos alcançou. Eu preciso valorizar, eu preciso reconhecer que o Senhor tomou o cálice da amargura, que era para nós tomarmos o cálice da amargura, mas o Senhor tomou em nosso lugar. Por isso que eu preciso me voltar para o primeiro dia da semana e ser grato ao Senhor, valorizar essa reunião que é muito importante. Nós precisamos nos voltar. A terceira reunião são as reuniões das orações. Vamos voltar lá para o livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina. Nós precisamos perseverar no sábado, ouvindo falar do Senhor. Nós devemos perseverar partindo o pão, e nós devemos perseverar, irmãos, nas reuniões de oração. Nós sabemos que as reuniões de oração é uma reunião de guerra. Eu preciso estar guerreando. Por isso que na reunião de quarta-feira, porque há poucos irmãos, nós, irmãos, precisamos valorizar também. Nós precisamos ter uma intimidade, um grau de intimidade. E não somente às quarta-feiras, que é a reunião coletiva com a igreja. Por isso que nós iremos agora desfrutar o livro de Mateus, para nós percebermos que a reunião de quarta-feira, eu preciso ter um grau de intimidade, eu preciso ter um viver de oração, não somente um viver coletivo, mas também um viver individual. Dentro desse livro de Mateus, capítulo 18, ele vai mostrar o viver coletivo. Em Mateus, capítulo 18, como é importante, irmãos, nós temos esse viver coletivo, às quarta-feiras, juntamente com o corpo. E o capítulo 18 de Mateus, versículo 19, ele fala: em verdade também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordares a respeito de qualquer coisa que porventura pedires, lhe sereis concedida ao meu Pai que está no céu. Porque onde estiveres dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Isso mostrando que as reuniões de quarta-feira, quando ele fala no versículo 19, em verdade também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra, ele fala assim, sobre a terra, concordares a respeito de qualquer coisa, que porventura pedires, serei-lhe concedida ao meu Pai que está no céu. Por isso que a reunião de quarta-feira de oração, a igreja ela tem esse poder de concordar aqui na terra, ligar. O que é ligado na terra será ligado no céu. E aqui fala no 20, porque onde estiveres dois ou três reunidos em meu nome. Então as reuniões de quarta-feira, nós precisamos estar reunidos no nome do Senhor. E a Bíblia fala, e Ele estará no meio deles. Por isso que a reunião de quarta-feira, nós precisamos ter esse viver coletivo. Mas também nós devemos ter um viver individual. Nós precisamos ter intimidade. Nós precisamos abrir o nosso coração, precisamos abrir o nosso ser, e Deus, de fato, Ele vai abrir o seu coração para nós. Por isso que eu preciso estar na presença do Senhor, entrar ali no Santos dos Santos, contemplar a face do Senhor e ter tal intimidade. Por isso que no livro de Daniel, gostaria de ler o livro de Daniel, para mostrar que Daniel, ele era um homem
que ele tinha um coração voltado para as coisas de Deus. E nós precisamos valorizar isso todos os dias. E Daniel era alguém que buscava totalmente a presença do Pai. E nós devemos sim, todos os dias, buscar a presença de Deus. E no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, ele fala: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, em seu quarto, onde havia janelas abertas, da banda de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então Daniel era um homem que ele tinha um viver de oração, um viver individual. Ele era alguém que buscava a face de Deus e o seu coração era voltado para Jerusalém. Dentro desse versículo fala que Jerusalém simboliza aqui a igreja. Novamente esse versículo, eu gostaria de ler. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Essa casa é a igreja. E ele fala em cima. Então Daniel era alguém que buscava as coisas lá do alto. No seu quarto, quer dizer, no seu espírito, onde havia janelas abertas. O seu coração estava aberto para as bandas de Jerusalém. Nós precisamos, irmãos, ter esse viver de oração, orar pelos santos, orar pela economia de Deus, pelo plano de Deus, pelo avanço da vida da igreja. Nós precisamos valorizar cada reunião. Sábado à noite nós temos a palavra ministerial. E Deus tem falado de maneira muito especial, que tem nos dado esperança, que tem nos enchido de gozo e alegria. E dentro ainda da segunda mensagem, e dentro, irmãos, ainda desse conteúdo tão maravilhoso, que Deus tem nos dado de maneira plena, que Deus possa ganhar todo o nosso ser, que Deus possa nos transformar dia após dia. E aqui mostra que 3 vezes ao dia, pela manhã, pela tarde e pela noite, ele tinha esse viver consagrado. Daniel, dentro ainda ele fala assim, 3 vezes ao dia, se ponha de joelho. O que é se pôr de joelho? É reconhecer que nós somos fracos. Nós precisamos ter um viver de se humilhar. Daniel era alguém que se humilhava, se punhava de joelho, 3 vezes ao dia e orava, e dava graças a Deus, diante do seu Deus, como costumava fazer. Era um hábito, era um costume que Daniel tinha, de ter um viver de oração. Fala que a oração, ele move o braço de Deus. Por isso que no livro de Isaías, eu gostaria de ler ainda Isaías 59, versículo 1. Daniel, ele descobriu o segredo desse viver individual e também o viver coletivo. E ele fala assim, no livro de Isaías, ele fala assim: eis que a mão do Senhor não está escondida, para que não possa salvar, nem surdo seus ouvidos, para não poder ouvir. Então esse versículo mostra que a mão do Senhor não está escondida ou recolhida. A mão do Senhor não está recolhida, que não possa salvar. Isso mostrando que quando a igreja ela ora na terra, ele move o braço de Deus. Nós precisamos mover o braço de Deus por meio da oração. Por isso que o viver de Atos, eu vou ler o título
do capítulo 2 de Atos, ele vai mostrar algo interessante. Esse título me chamou a atenção hoje à tarde. Ele fala como vivia os convertidos. Nós, irmãos, como é que estamos vivendo hoje? Nessa era atual, nessa era final. Eu preciso ter esse viver. Eu preciso ter esse viver para mover a mão de Deus. Muitas vezes, irmãos, a nossa localidade, muitas vezes não acontece algo, porque nós não temos um viver de oração. Eu preciso valorizar. Aí ele fala assim, como vivia os convertidos. Como é que nós estamos vivendo hoje como convertidos? Aqui mostra que os convertidos, aqui no livro de Atos, ele mostra, e perseveravam. Eu preciso, irmãos, perseverar no que estou ouvindo, nas palavras finais. Deus, ele tem levado os irmãos a estar na presença dele. Quando ele fala e perseverava na doutrina dos apóstolos, o irmão Pedro Dong, ele tem se esmerado nessa palavra profética, nesses ensinamentos. E nós vemos o desespero quando ele ministra a palavra aos domingos. Eu preciso, irmãos, valorizar a palavra da terça da nossa região do estado de Sergipe. E precisamos ouvir o falar do profeta. E esse falar tem trazido alinhamento para as igrejas. Os domingos, Deus tem falado ao seu povo de maneira clara, de maneira tão cheia de vigor. Nós vemos o desespero do irmão, que nós possa estar atento ao falar. De fato, o Senhor está voltando, e nós precisamos estar, de fato, ouvindo e reagindo a esse falar. Senhor, trabalha em meu viver, trabalha na minha vida. Eu preciso valorizar essas reuniões do sábado, do domingo e também das quarta-feira. Eu preciso também estar ouvindo as palavras das terça-feira. E eu preciso estar atento aos domingos, porque Deus, ele tem falado. Eu gostaria de entrar agora nas reuniões especiais da vida da igreja. E ele fala assim: os filhos de Deus nasceram. Todos nós nascemos porque nós cremos na morte e ressurreição. Nós recebemos uma vida. Por causa dessa vida que entrou em nós, nós anelamos estar junto com os outros irmãos que têm a mesma vida e a mesma natureza. A Bíblia fala que nós somos ovelhas. Gostaria de ir lá, ainda dentro do livro de Atos, ele fala assim, capítulo 2, versículo 44, ele fala: todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, todos nós que um dia cremos, é como aqui fala, todos os que creram estavam juntos. Então, todos nós que cremos, nós precisamos estar juntos. Precisamos estar como um rebanho arrebanhado, porque nós temos um bom pastor que tem nos introduzido nesta pastagem tão maravilhosa. Gostaria de ler também o capítulo 10 do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14. E ele fala, no 14, ele fala: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e ela me conhece a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Nós sabemos que o sentimento das ovelhas é andar arrebanhadas, juntas, se alimentando de uma só pastagem. Porque dentro desse versículo ele fala assim: eu sou o bom pastor. O Senhor é o nosso bom pastor.
e tem nos alimentado de maneira, irmãos, cheia de vida. Essa pastagem tem vida. A palavra de Deus, que é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra ao ponto de dividir juntas e medulas. Por isso que a palavra de Deus é viva. Por isso que eu preciso me alimentar dessa palavra. E ele fala: eu sou o bom pastor. E esse bom pastor tem dado a sua vida pelas ovelhas. Por isso que esse sentimento de nós estarmos juntos para ouvir o falar do Senhor, ouvir a voz do nosso pastor, e esse pastor tem cuidado de maneira especial. Eu gostaria de entrar agora nas mensagens especiais. As mensagens, irmãos, especiais, não somente as reuniões normais, mas as reuniões especiais têm mostrado para nós tanta luz, irmãos, que nós precisamos ter. Ele fala assim: as reuniões das crianças e adolescentes, jovens e casais, e irmãos também da terceira idade. Eu gostaria de mostrar ainda, irmãos, a importância de nós cuidarmos de maneira especial das crianças, dos filhos, dos irmãos. Nós que servimos ao Senhor, nós precisamos se preocupar como conduzir as nossas crianças. Por isso que precisa dessas reuniões especiais, as reuniões de criança. Toda reunião de criança nós precisamos cuidar de maneira especial, porque o mundo ele tem contaminado, o mundo tem feito o seu papel. Gostaria de ler Provérbio, dentro do livro de Provérbio, porque o livro de Provérbio, capítulo 22, ele fala que nós devemos se preocupar em cuidar das nossas crianças, porque a criança é o futuro da igreja. As crianças precisam ter base, precisa ter um ensinamento adequado. Dentro do capítulo 22 de Provérbio, versículo 6, ele fala: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Por isso que as reuniões ao sábado à noite, nós temos a palavra para os adultos, a palavra profética, mas nós, irmãos, que servimos, nós devemos preparar também mensagem. Ele fala assim: ensina a criança no caminho em que se deve andar. Nós precisamos se preocupar com os filhos dos irmãos. O que é que as crianças têm aprendido, irmãos? Nos lares, nas casas dos irmãos, na vida da igreja. Será que nós temos feito o nosso papel de cuidar bem do futuro das nossas crianças? Aqui mostra, ensina. A responsabilidade são dos irmãos que servem. Os irmãos que servem precisam ensinar, treinar alguns irmãos e irmãs para esse serviço, para essas reuniões de criança voltar a ter uma normalidade. Algumas igrejas do nosso estado de Sergipe têm mantido ainda o seu padrão, têm se preocupado. Algumas igrejas, irmão, não têm esse serviço adequado. Precisamos, irmãos, ter um coração de arrependimento. E ele fala: ensina a criança no caminho em que se deve andar. Como é que está o andar da criança? Como é que está o viver da criança? Será que nós temos se preocupado? Ele fala: ainda quando for mais velho. Aqueles que participam das reuniões de criança, da sala de criança, ele jamais, irmão, vai se desviar quando chegar a tal idade. Por isso que eu preciso
infundir, eu preciso valorizar esse serviço. As reuniões precisam ser vistas, irmão, de maneira especial. São os filhos dos irmãos que se reúnem. Não somente as reuniões de criança, de adolescente e jovem. Como é que estão os nossos adolescentes? Como é que está, irmãos, as nossas crianças e os nossos jovens? Gostaria de ler o Evangelho, a primeira epístola de João. Não somente as nossas crianças, mas também os nossos adolescentes, né? Nós sabemos que é uma fase muito difícil para eles, que envolve estudo, muitas vezes vem sentimento de namoro, e muitas vezes o mundo tem contaminado. Nós precisamos se preocupar com nossos adolescentes. Nós precisamos se preocupar com nossos jovens. Os nossos jovens precisam vencer este mundo, porque esse mundo é tenebroso. Por isso que dentro dessa epístola ele fala: nem ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Na verdade, o mundo ele é muito atraente. Tem atraído nossos jovens a se desviar do caminho. Por isso que facilmente eles perdem o apetite pela palavra, pelas reuniões de oração, pelas reuniões do partir do pão. Por isso que eu preciso, como irmão que serve, eu preciso estar colado, eu preciso caminhar lado a lado com os adolescentes, entender eles, ouvir também eles. Todos nós, irmãos, que passamos por essa etapa de adolescência, a jovem, nós sabemos que é complicado. Por isso que eu preciso me tornar jovem. Muitas vezes nós que servimos, nós não entendemos, nós não queremos ouvir, mas nós, irmãos, precisamos voltar ao princípio, voltar a entender qual é o sentimento, mesmo dessa palavra. Eu preciso me voltar ao Senhor. E dentro dessa epístola, o capítulo 2, versículo 13, ele fala: Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Nós sabemos que esse maligno é o nosso adversário. Nós precisamos vencer com eles, com as crianças, com os jovens, com nossos adolescentes. Nós precisamos estar junto, acompanhando, dando suporte, orando com eles, visitando eles também nos seus lares. Nós precisamos, irmãos, nos acordar, porque são o futuro da igreja. Esses irmãos é que vai dar continuidade à obra de Deus aqui na terra. E dentro ainda desse versículo, ele fala, o versículo 14: Filhinho, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevi porque sois forte, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. A única coisa que pode levar as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens a vencer o maligno é a palavra. A palavra de Deus tem trazido, irmãos, esperança para nós. Deus, ele tem nos enchido dessa palavra. Por isso que no livro de João 6,63 ele fala: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. O falar do Senhor para nós nos enche de vida e também nos enche de espírito. E essa palavra é que vence o maligno. Veja na tentação do Senhor ali no deserto, Satanás pediu que o Senhor transformasse as pedras em pães. Mas o Senhor falou que não só de pão
Viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus, ele venceu usando a palavra de Deus. As nossas crianças, os nossos jovens, ele vai vencer o maligno, vai vencer o mundo, se tiver cheio da palavra. O Senhor, ele venceu o diabo. Aqui dentro desse versículo, ele fala novamente: não ameis o mundo. O versículo 15: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. O maligno tenta não somente as crianças, não somente os adolescentes, como também os nossos jovens, os casais também da vida da igreja. Ele fala assim: não ameis o mundo. Porque o apóstolo João nos recomendou, porque há um perigo de nós amarmos o mundo. Quando nós passa a amar o mundo, ele fala assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que nós perdemos, irmãos, é o amor de Deus. Quando nós passamos a amar o mundo, o amor já não habita mais em nós. Eu preciso amar as reuniões de sábado, amar as reuniões do Partir do Pão em memória do Senhor, só de relembrar que o Senhor morreu para nos dar vida, e as reuniões de quarta-feira, as reuniões especiais. Precisamos, Senhor, eu preciso ter essa reunião, eu preciso fortalecer as crianças, ouvindo as mensagens, ouvindo estudos bíblicos. Nós precisamos incentivar as nossas crianças a louvar, a ler a leitura da palavra, cantar os hinos, ouvir também as mensagens. Por isso que aqui ele fala: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo. No livro de Romanos ele fala: e não vos conformeis com esse século. Esse século tem, na verdade, nos contaminado. A iniquidade a cada dia aumenta. Por isso que o amor de quase todos estão se esfriando. Eu preciso aquecer o meu espírito. Eu preciso exercitar mais o meu espírito, ler mais a palavra, ter mais intimidade com o Senhor. Dia de reunião, não perder. Nós não podemos parar de se congregar. Eu preciso, irmãos, estar diante do Senhor, valorizando cada item, cada reunião. E os casais, irmãos, precisam também de reunião de casais. Os casais precisam, irmãos, de uma palavra para restaurar. Muitas vezes o nosso casamento precisa de uma palavra, precisa de uma direção. Os casais também precisam, irmãos, estar se alimentando, sendo fortalecido. Os casais precisam, irmãos, edificar a casa de Deus. Nós foi chamado. Por isso que no livro de Efésios, ele fala assim, o livro de Efésios, capítulo 5, do livro de Efésios, ele mostra algo. Os casais precisam também de reunião especiais. Mas dentro desse capítulo, e versículo, ele fala o 31 e o 32. Ele fala assim: eis que deixará o homem, o seu pai, e a sua mãe se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Por que uma só carne? Porque o casal precisa ter uma só visão. Ele precisa avançar. Ele precisa ser edificado e edificar a casa de Deus. Por isso que o 32 ele fala: grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja.
Então o casal precisa ter uma só visão, uma só meta e trazer edificação para o seu lar. Por isso que os casais também precisam dessas reuniões especiais, que as igrejas possam promover encontro de casais, reunião de casais, palestra para casais, porque nós precisamos também ser alinhados. O nosso casamento precisa de alinhamento por meio da palavra. Por isso que o Senhor, irmãos, tem mostrado por meio dessas reuniões. E eu gostaria de ler um ponto, irmãos, tão crucial na vida da igreja, que são as reuniões dos grupos familiar de cuidado mútuo. Irmãos, como nós perdemos isso? Isso ficou para trás. Nós perdemos esse pilar. Para mim é o pilar mais importante na vida da igreja. São os grupos familiar de cuidado mútuo. Eu gostaria de ler Atos, capítulo 2 de Atos. Dentro desses versículos eu gostaria que os irmãos estivessem atentos. Como era o viver de Atos? O viver dos apóstolos, o viver dos discípulos, que estava vivendo depois da morte e ressurreição, como eles tinham gozo, como eles tinham alegria no seu viver. Eles, irmãos, valorizavam essas 3 reuniões e o grupo familiar de cuidado mútuo, que muitas vezes algumas igrejas, infelizmente, perdeu essa reunião tão importante no nosso dia a dia. Grupo familiar, nós somos a família de Deus, de cuidado, um cuidando do outro mutualmente com a palavra. Vamos ver como era o viver desses irmãos, que eram viver vitorioso. Em Atos, capítulo 2, versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partia o pão de casa em casa e tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração. O viver dos grupos familiares de cuidado mútuo era diariamente. E ainda para testificar em Atos, capítulo 5, versículo 42, aqui, irmãos, está o segredo. Ele fala assim: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessava de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Então, todos os dias, ele se ajuntava no templo e de casa em casa. As reuniões de grupo familiar de cuidado mútuo são as reuniões especiais. Essas reuniões de grupo familiar, nós iremos perceber o resultado dessas reuniões é sábado à noite, quando nós tínhamos a normalidade de ter os grupos familiares de cuidado mútuo na nossa localidade. O sábado os irmãos chegavam papocando, porque durante a semana os irmãos estavam se enchendo. Veja aqui, eles falam assim: e todos os dias no templo, de casa em casa, não cessava. Eles não cessavam de ensinar. Para que serve os grupos familiares de cuidado mútuo? Alguns ensinam e outros aprendem. E todos compartilham, se alimentando daquele pão. E ele fala assim: de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. As reuniões de grupo familiar de cuidado mútuo, o foco era o Cristo. Esse Cristo, ele é todo inclusivo. Dentro dessa reunião de grupo familiar, esse Cristo, ele é tudo em nós. E ele é tudo o que nós precisamos. Dentro da reunião do grupo familiar de cuidado mútuo, ele é vida, ele é alegria,
Ele é gozo, Ele é a ressurreição, Ele também é a vida. Nessas reuniões especiais, nós saímos dessas reuniões cheio de vigor, cheio de esperança e aguardando a volta do Senhor. Por isso que nós precisamos, irmãos, estabelecer as reuniões dos grupos familiar. Precisamos voltar ao princípio. Dentro desse grupo familiar, iremos agora para outro ponto, as nossas reuniões de serviço, que também é uma reunião especial. Essa reunião de serviço, irmãos, o que é tratado? O que deve ser tratado, irmãos? O assunto e o caráter de uma reunião especial dependerão da necessidade da reunião de serviço. Deve ter como princípio o aperfeiçoamento dos santos para edificação do corpo de Cristo. Então, a nossa preocupação nessas reuniões especiais, as reuniões de serviço, deve ter como princípio o aperfeiçoamento. Nós, como líderes, nós precisamos ser aperfeiçoados por meio de palavra. Nós precisamos ser orientados. Dentro dessa reunião, nós precisamos ser aperfeiçoados. Aperfeiçoar o nosso serviço, o nosso compartilhar. Como é que está o nosso serviço? Como é que nós estamos cuidando da casa de Deus? Da coisa que Deus mais preza aqui na terra, que é a igreja. A única coisa que presta em cima dessa terra é a igreja. Por isso que nós, como santos, precisamos ser aperfeiçoados, dar o melhor no serviço ao Senhor e aos santos. Precisamos servir, irmãos, cheio de amor, cheio de esperança, que o que nós temos ministrado, da forma que nós temos cuidado, precisamos levar os irmãos a crescer em vida. Por isso que essas reuniões, irmãos, especiais, precisamos praticar dia após dia. Nós precisamos, irmãos, dentro dessa comunhão de serviço, o que falta ainda em nosso meio é a falta de comunicação. Nós estamos muito distantes um do outro. Precisamos estar ligando um para o outro. Nós precisamos ser aperfeiçoados até nisso. Que Deus, irmãos, possa ter misericórdia do nosso serviço, que nós possa preservar em nosso meio, dentro dessa reunião de serviço, uma coisa, irmãos, dentro dessa mensagem, e nas mensagens que o irmão Pedro Dong tem falado, irmãos, se nós não tiver unidade em nosso meio, não traz edificação. E dentro de que o Senhor tem falado, irmãos, por meio desse canal, que o nosso serviço não possa ser no velho homem. Nada do velho homem serve para a edificação da casa de Deus. Por isso que essa reunião de serviço, eu vou ler novamente, ele fala assim, deve ter como principal o aperfeiçoamento. Nós precisamos nos aperfeiçoar no amor, na unidade. Nós precisamos ter um coração cheio de amor. Precisamos, de fato, irmãos, ser um, para nós trazermos edificação. Sem unidade não há bênção. Nós precisamos, dentro dessa mensagem, especiais, dentro de um item que foi falado, nós que servimos, precisamos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Na verdade, a unidade, irmãos, traz paz para o nosso serviço,
Por isso que essas reuniões de serviço, nós precisamos de maneira muito especial ser iluminado. Precisamos servir, irmãos, coletivamente. Nós precisamos servir de coração puro. Que nós possamos, irmãos, de fato, ser iluminado pelo Senhor, pelo que o Senhor tem falado para nós. E dentro ainda, os tipos também de reunião que nós devemos ter, irmãos. Né? Antigamente nós preservava algo tão maravilhoso na vida da igreja. Nós fazíamos nossos entremesclar. E na cidade que recebia o entremesclar, nós saía na pregação do Evangelho, convidando as pessoas para a noite, para nós termos uma palestra, para todos que estavam ali naquela noite ouvir o Evangelho. Podia ser um tema, né? Qualidade de vida interior, como ali foi feita muitas palestras ali em Rio Real. Que nós possamos, irmãos, voltar ao princípio, que nós possamos juntar as igrejas, que nós possamos trazer essas reuniões, né? Infundir no coração dos irmãos que servem, que nós possamos, irmãos, ter muitas palestras a partir de agora, nas cidades. Nós devemos levantar palestras, né? Nós temos muitas igrejas no nosso estado, que nós possamos levantar em alguma cidade, né? Que nós possamos ter encargo na pregação do Evangelho, que nós possamos, na verdade, trazer um palestrante, né? Tem muitos irmãos do nosso estado que estão preparados para palestrar, fazer convite, convidar as pessoas, botar carro de som, como antigamente, para alcançar de fato, irmãos, um público que precisa ouvir o Evangelho do Reino. Por isso que Paulo, ele diz: sai de mim se eu não pregar o Evangelho. Mesmo, irmãos, dentro desse encargo atual, posso orar por você, que nós possa escolher uma cidade, que todos os irmãos que servem possam estar junto nessa pregação do Evangelho, convidando as pessoas para a noite nós termos uma palestra. O tema pode ser qualidade de vida interior. Nós precisamos mostrar que as pessoas precisam ter qualidade. E as pessoas só podem ter qualidade quando eles receberem a vida e a natureza de Deus. E dentro dessa palestra, nessa pregação do Evangelho, pode surgir, irmãos, cursos bíblicos, que nós podemos, irmãos, que a igreja pode abraçar, que possa ser gerada também os cursos bíblicos. Aí, e ele fala assim, irmãos, os estudos bíblicos é um excelente instrumento para a expansão. Que nós possamos, irmãos, desde já, ir diante do Senhor, por meio dessa palavra, nós valorizar as reuniões normais e as reuniões especiais. Jamais devemos esquecer quão importante é uma criança que está em nosso meio, que é o futuro do amanhã, é o futuro da igreja. Essa criança pode ser um irmão que possa lá na frente estar servindo e nos ajudando. Não somente as crianças ou os nossos adolescentes. Precisamos, irmãos, acompanhar os nossos jovens. Os nossos jovens precisam ser acompanhados de perto, orando, tendo comunhão, deixando ele abrir o coração dele para nós. Nós precisamos ouvir os nossos jovens, como nós iremos ajudar eles, de qual forma. Então, nós que servimos, principalmente, irmão, no nosso estado, precisamos fazer conferência dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. Como é que está hoje, irmãos, a situação atual dos nossos jovens? Será que nós que servimos o nosso estado está de maneira adequada? Será que nós temos visto de maneira especial as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens, as nossas jovens? Irmãos, nós precisamos ter um coração que pratique o falar do Senhor.
Que Deus nessa noite possa nos abençoar, nos guardar. E eu gostaria de encerrar com uma oração. Senhor, obrigado, Senhor, por essa palavra, por esse conteúdo. Dentro dessa palavra que eu possa ir diante do Senhor, nós que servimos. Senhor, eu preciso, de maneira especial, de maneira tão crucial, porque os dias são maus. Os dias têm feito o seu papel, que é contaminar, afastar os nossos jovens da nossa comunhão. Mas, Senhor, tem misericórdia de nós. Por meio dessa palavra, Deus pode trazer luz para o meu viver. Senhor, cresce em cada um de nós. E lembramos também dos casais, que nós possamos, Senhor, servir e ajudar os nossos jovens. Senhor, nós te amamos. Ó Senhor Jesus. Amém.